Mas depois disso eu já arrumei, mudou a página. O da minha esposa da Jeep está aparecendo ao vivo. Aquele dia nem no meu, nem no Agora, só que aquele dia foi domingo, já vou só 4 minutos e pouco. Eu quero esse domingo. Foi só. Mas hoje vamos ver. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Então vamos levar os pensamentos a Deus. E vamos agradecer Ele por estar aqui. E orar, clamar a Deus, pedir a Deus que nos abençoe. E que possamos sair daqui mais uma vez com nossa alma edificada. E agradecer por tudo, e a proteção de Deus que Ele tem nos dado até agora. Então vamos orar. Amado Deus e Pai, queremos agradecer a Ti por esta oportunidade, não somente por esta oportunidade, mas para aquelas, até no dia de hoje, que Tu nos tivesse dado e nos caminhado nesse caminho, o caminho que é Cristo, desde a nossa conversão, e até mesmo antes, Pai, que Tu nos tens guardado desde que nós viemos a este mundo. Estamos até o dia de hoje, e amanhã pertence a Ti. E agradecemos por esta dádiva que vem de Ti por meio de Teu Filho, e pelo conhecimento, e também pelo o pão de cada dia que Tu nos tens nos sustentando esta amada igreja, através da Tua palavra e do Espírito Santo. Pedimos em favor da família de nossos filhos, dos nossos irmãos em Cristo espalhados sobre a face da terra, nossa família, nossos irmãos carnais também, da carne, e as igrejas, Senhor, que reúnem para cultuar o Teu santo nome. E em nome de Cristo pedimos, em nome dele agradecemos por perdão de nossos pecados. Amém. Vamos começar a louvar a Deus. Guarda o hino.
337. 337. Eu vou tentar baixar o tom. Comentar que ela está soprando isso, o que vocês acham?
ontem, mais ou menos 5 horas do dia, da parte da manhã, aí a mãe Jacira ligou, disse: vocês vão sair agora? Eu falei que não saiba não. Aí, o que será que aconteceu? Não, convidar você para me almoçar aqui. Depois, ele estava no fundo, falava lá com minha velha. Aí melhor ainda, né? E aí fomos lá, almoçamos, conversamos bastante, estudamos a Bíblia lá. E já não lembro o que nós estudamos. Lembra, minha velha? Eu esqueci, acho que é Salmos, eu não vou lembrar. Lembra, mas assim, não lembro. Jeremias, não é? Jeremias. Não estou lembrado agora. Aí recebemos o áudio do irmão Daniel, que ele gravou com ele no oração, tem acontecido com o pai dele. Aí depois descemos lá, conversamos com ele, né? Estudamos lá, preguei o Evangelho de João, capítulo 14, um pouco, com oração. Saímos de lá, passamos no Vitinho, de Alepa. Aí conversando com ele, a Alice veio lá também, exortando, contando as coisas a ser prudente, tudo que tinha acontecido, né? E também depois aí estudamos a Bíblia. Lá foi Salmo 1, lá, Salmo 1. Aí depois de lá, na parte mais da tarde, fomos na Mãe Francelina. A Francelina estudamos Jeremias. Terminamos o capítulo 11, Bíblia até certa altura, não me lembro mais agora. E depois de lá fui na casa do Luciano. Lá estudamos Salmos 4, no sul. Mas foi bom. E hoje estamos aqui. Então eu ia pregar, continuar estudo, estudei quarta-feira passada, capítulo 4. Aqui nesse capítulo 4, e fomos até o versículo 4. Mas tem meu visitante, vamos deixar as 99 e ir atrás da ovelha perdida. Então é várias passagens, se alguém quiser acompanhar, acompanha. Mas sobre salvação, eu vou iniciar aqui em Atos, capítulo 4, versículo 12. É a continuação da queda daquele dia. Então, que a gente pregou, não sei se vocês sabem, pregou muito. Então, aqui no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, diz assim, E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, aquele que quer procurar salvação, está procurando salvação. Tem muitos no mundo sem salvação. Tem muitos aqui, ao redor de nós, muitos sem salvação. E fica procurando salvação de toda forma, mas não acerta o alvo. Muitas pessoas procuram a salvação em tantas as coisas. Começa, primeira coisa, que é merecer os céus. A pessoa quer merecer os céus, quer por através do meio de esforço, de obras, ou religião, seja o que for. Também não encontra salvação, porque ninguém merece os céus. Ninguém consegue ser perfeito, nem que conseguisse, mas já nasce em pecado, não consegue. Então ele fala aqui, em nenhum outro há salvação. Outro fora Jesus. Ele fala, porque também debaixo dos céus, segundo que nós vivemos, nenhum outro nome há dado, bem claro isso, entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então, o tema central do evangelho cristão é a salvação do homem. Por isso que nós temos a Bíblia. Por isso que nós temos, Cristo deixou a igreja dele aqui na terra. A igreja é para evangelizar, a igreja é para louvá-lo e adorá-lo. Então
Então o tema central do Evangelho é a salvação do homem. Porque se não tiver salvos, não existe igreja. Então a igreja começou com os apóstolos. Essa doutrina que nós pregamos, vemos começando lá nos apóstolos. Os apóstolos, nós não temos apóstolo hoje, mas temos apóstolos nos alicerces da igreja, os 12 apóstolos, a doutrina dos apóstolos. Então, o Evangelho, ele proclama a todos os que em fé confiam e será salvo. Todos que em fé confessar Jesus, confiar nele, será salvo. Essa é a doutrina da salvação. Salvo do pecado e da condenação e da morte eterna. Não é que no salvo do pecado é o seguinte, não é que nós não vamos pecar. Mas nós pecamos, mas nós estamos salvos do pecado da condenação. O pecado original. Não precisa fazer nada. Nasce com o pecado original. Pronto. Aí está condenado. Então, aí é a obra inteiramente de Deus. Essa obra não é do homem. O homem não salva o mundo, o homem não salva a si mesmo. É inteiramente de Deus. Porque pela graça sois salvos. Que nós vamos ler agora, Efésios capítulo 2, versículo 8. Então, pela graça, nós somos salvos. Nós fomos salvos. Tem uma versão católica fala mais firme, mais segurança. Não é? Todas as versões falam. Mas aquela fala mais no passado. Lá fala, pela graça fostes. É passado. É passado. Ora, mas é mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, pela em Efésios, capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo escreveu, e nós, a igreja, sabe isso na ponta da língua, de acordo. Mas muitos não sabem. Lê, passa por cima. Ele fala, pela graça, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Olha bem, e isto não vem de vós. O apóstolo Paulo falou, não vem de vós, não vem de nós. É dom de Deus. É dom de Deus. Então, fala pela graça, pela bondade de Deus. Deus é bondoso, Deus é misericordioso. Ele enviou o Filho dele neste mundo para morrer numa cruz por amor a nós, a nossas almas. Então, a bondade de Deus, vocês sois salvos, salvos pela fé em Cristo. E o que ele fez na cruz. Se Cristo tivesse descido da cruz, se ele tivesse aceitado o desafio do próximo dele, que ele descesse da cruz, se salva você, tem poder, tu se salva, e salva nós também. Mas isso é o diabo, Satanás trabalhando, querendo impedir o Jesus para pagar a nossa salvação, morrer por nossos pecados. Então, ele disse aqui, e o que ele fez na cruz, que sempre seja esse o nosso alvo. A lembrar do sacrifício de Cristo na cruz. Aí ele fala, isto não vem de vós, é dom de Deus. Quer dizer que nada do homem, nada do homem, nada, somente ter fé. Até a nossa fé não é nossa, é Deus, é o Espírito Santo que trabalha. Quando um pregador, um salmo está pregando com uma pessoa, o Espírito Santo está usando aquele que está pregando, ele está usando aquele que está ouvindo. Mas por enquanto o Espírito Santo não entrou dentro dele ainda, ele está fora. Ele está batendo nas portas. Desde o momento quando a pessoa aceita de verdade, ele arrepende dos seus pecados,
aí passa a ser o Espírito Santo habitar dentro dele. Por isso. Agora, a salvação é uma ação concluída. A salvação tem um efeito concluído, completo. Porque a salvação não se perde, ela é eterna. Mas falta algo. A nossa alma está salva completa. Agora, o nosso corpo ainda não está salvo. Porque esse corpo, ele vai morrer. Ainda bem que nós não sabemos que morte nós vamos morrer. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Ontem, lá na casa da irmã Franceline, eu olhava para ela na cama, quieto assim, né? A hora que ela saiu da sala, vinha andando, veio. Ontem ela não queria muita conversa, brincadeira, não, ela estava meio séria. Quando a cama eu olhava assim, quando ela era nova, ninguém de nós sabe como que nós vamos ser no futuro, o amanhã, mas Deus sabe. Então, quer dizer que o nosso corpo, ele é condenado, porque ele vai passar a morte. Mas aí depois vai ter o corpo glorificado na vinda de Cristo, na primeira ressurreição. Então, só que ela tem um efeito presente, completo, porque o efeito é presente no momento que crê. A salvação ela é eterna, não perde a salvação. Não perde, mesmo que peque, não perde. Perde galardão, perde recompensa, perde alegria. A pessoa que peca, quando ele peca, ele fica triste, abate a alma dele, quando ele é feito com sinceridade, até que ele arrepende e confessa. Então, e também ela é presente e no futuro. O amanhã, hoje nós fomos salvos, somos salvos, não é orgulho de dizer isso. Todo nosso orgulho nosso, esse privilégio, nós devemos a Ele, a Cristo. Quer dizer, eternamente, e que foi acontecida no passado, quando criou. Sois salvos, olha lá, sois salvos. No momento que crê, ainda por ser completa no retorno de Cristo, que aí é o nosso corpo, que vai ser salvo. Porque no momento que nós morremos, nós partimos deste mundo, o corpo vai para a tumba, a alma vai para o céu. Imediato. Fica ali a roupa. Esse corpo aqui é templo do Espírito Santo, é uma roupa. Então, aí vai. E quando Cristo voltar, por isso que ele fala assim, ó, porque em esperança fomos salvos. No fim vamos ter um corpo novo, um corpo glorificado. Então vale a pena aceitar Jesus, porque se morrer sem Jesus, daí depois da vinda de Cristo, depois que nós ressuscitarmos, né, vai mais ou menos 1000 anos, aí vai ter a outra ressurreição daqueles que morreram sem Cristo. Não é corpo glorificado, corpo condenado. Então, aí nós vamos ter um corpo novo, glorificado, é o dom de Deus, e não é de nós isso aí, tudo é de Deus. A salvação é pela graça, através da fé, como um dom de Deus, dádiva de Deus. Ele que nos deu isso aí. Cada vez que se usa a palavra dom, está referindo-se a seu Filho, Jesus Cristo, e a sua obra substitutiva na cruz. Ele foi o nosso substituto. Era nós que Jesus sofreu o equivalente no inferno. Era nós que era para ir lá. Mas ele não foi no inferno, mas ele sofreu o equivalente. O inferno em nosso lugar. Essa é a garantia daqueles que creem em Deus. Tudo que crê, que chega à fé, que faz tudo isso possível e para todo sempre. Agora o versículo 9 fala: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque se fosse a salvação por obras,
aí nós ia se gabar. Por exemplo, se fosse, eu estou aqui porque eu fiz, porque eu mereço. Então não é. É a obra inteira redentora de Jesus Cristo. O homem não merece a salvação. O homem merece o inferno. Então, por isso que ninguém pode se orgulhar, nós temos que humilhar. Muitos não chegam à salvação porque é orgulhoso, não quer humilhar, não quer pedir perdão. As pessoas não gostam de abaixar para o outro, não quer andar de cabeça empinada assim, com orgulho, com arrogância. Então, gloriar-se em si mesmo, em sua religião, por exemplo, em suas obras de caridade também, elas são consequência da salvação. Então, mesmo nós, salvos, as nossas obras, se nós fizermos uma caridade, o que nós fizemos é consequência da salvação, resultado. Aí ela merece galardão, recompensa, porque Deus, Ele é justo. Nós não fizemos, aí nós não fazemos nada de graça, tem recompensa, mas pode perder essa recompensa. A salvação não perde, mas recompensa sim. Então quer dizer, são as evidências da regeneração. Regeneração, que a pessoa, nós fomos gerados uma vez. O corpo em carne. Agora o espírito aí torna-se regenerado. Nasceu de novo. É um novo nascimento. Um nascimento de cima, um nascimento espiritual. Uma regeneração do coração, da alma. Não é o coração aqui. Para que podemos passar por um novo nascimento. Quando regenera o coração, vem um novo nascimento, um nascimento de cima, e sermos portadores da sua imagem, a imagem de Deus e a imagem de Cristo, com o nosso testemunho. Nós devemos ser testemunhar a Cristo e parecido com Ele, mas não filosofia, mas o testemunho, o nosso caráter deve ser assim, para os que estão de fora, para onde nós andamos, para onde nós vivemos mais, para onde nossos vizinhos, para todo lugar, para nossas famílias. Sempre reprovar o que é injusto, é isso. Para mostrar para ele que nós cremos, aqueles que não têm ainda a vida eterna, nós temos, não devemos. É uma vida nova, em conformidade com o caráter dele. A vida nova. Todos nós nascemos de novo. Então, por isso que deve ter uma vida nova em conformidade com o caráter de Deus, um caráter divino, não um caráter maligno, que tem muitos. Versículo 10. Agora ele vai falar aqui, por quê? Por que nós somos assim? Devemos ser assim. A salvação vai no processo. Primeiro crer, aí ele vai ter um crescimento. Aí ele vai tendo um crescimento. E vai abandonando algumas coisas que ele gostava muito. Aí ele fala, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, o lugar das obras, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Até nossas obras, é Deus que prepara. Ele nos dá saúde, Ele nos dá a vida. Então, porque nós somos feituras suas, feitura de Deus Pai, criados em Cristo Jesus. Então nós somos criados, nós nascemos por Cristo Jesus. Aí ele passa até a feitura de Deus. Aí para as boas obras. Aí está o lugar das boas obras. É para os salvos. E quem não é salvo pode fazer boas obras, o que for, mas não tem o Espírito Santo, não tem o Salvador. Ele não vai para os céus.
A gente costuma dizer, muitas vezes, lá no inferno tem muitos bons. E lá nos céus tem muitos ruins. Quer dizer, que o que considera ruim aqui, mal, ele aceita Cristo, então ele vai para o céu. Não é que ele agora lá ruim nesse sentido, porque ele reconhece o ruim daqui, não está lá, que aceitou Jesus. Agora, aquele que aqui nessa vida considera bom, eu sou bom, tenho minha religião, eu faço isso, faço aquilo, não está lá. Não é por nós ser batistas, nós vamos ter orgulho. O nome Batista não leva ninguém para os céus. Às vezes no inferno tem bastante que levou o nome, título Batista aqui. Quem sabe é Deus. Por quê? Não tem consolador habitando dentro dele. Por isso. Então aqui, aí depois ele fala, as quais, as boas obras, Deus preparou para que andássemos nela. Então nós devemos andar nas boas obras, não nas obras malignas, não brigando, não fazendo injustiça, não maltratando as pessoas, não, falando mal, uma intriga, tudo que pode pensar é lixo. Então aqui, obras espirituais, se formos feitura de Deus. Se não formos feitura de Deus, não é obras espirituais. Pode ser obras carnais. Nossa salvação não provém de nós mesmos, é totalmente dele, como certo. O resultado da vida nova é evidente, ela é clara. Tem que ver com fé. Nós vemos Cristo com fé. Cremos por fé em Cristo. E o que Ele pode, ou o que Ele permita ao cristão viver em santidade. Agora lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28. Aqui Jesus faz um convite. Olha, meu amigo que visita, nossos irmãos, vocês notem bem, quando nós recebemos um convite, por exemplo, um casamento, uma festa de casamento, pronto. Esse convite, ele tem validade até aquele dia. Por exemplo, alguém vai casar dia 2 de novembro, por exemplo, uma hipótese. Então, você recebeu o convite. Então, esse convite, ele está válido até ali. Passou também, não vale mais. Passou. Convite para o aniversário, tudo isso. Mas esse convite que Jesus disse aqui, ele não perde a validade. É eterno. Ele só vai perder a validade quando quem me responde. Quem respondeu? Alguém? Escutei buzinar aí. Quando é que esse convite que Cristo diz, vinde a mim, perde a validade, não vai valer mais? A partir da morte. A partir da morte. Aí não vale mais. Aí não adianta rezar, não adianta orar, não adianta clamar a Deus. Não. Então o convite vai até na hora do último fôlego dele, que ele está ciente. Ele pode querer o ladrão na cruz. Esses dias, eu estava cortando o cabelo, ele é evangélico, da igreja. E ele perguntou para mim assim, olha, esses criminosos, esses ladrões, esses assaltantes, ele usou umas expressões. Será que tem salvação? Eu falei, tem. Se ele aceitar Cristo, tem. Eu falei, mas só que o arrependimento tem que ser maior que a ofensa. Arrependimento. Arrepender. Eu falei, escuta, você lembra, você conhece a Bíblia? É aquele ladrão da cruz, malfeitor junto com Jesus do lado. Ele salvou no último triz. Sabe por quê? Porque Jesus disse, hoje estará comigo no paraíso. E o outro não. E veio por aí vai, tem muitos. Tem muitas pessoas ruins. Mas depois que converte, ele se torna uma nova criatura. Olha, o assunto foi longe depois.
E então aqui no exemplo, vinde a mim, Jesus diz, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não está falando da canseira física, ele não está falando de pessoa de trabalhar, cansado, o espírito, cansado de viver. Sabe aquela canseira assim que você fica desanimado, com a vida sofrida, oprimidos, cheio de opressão. Olha, aí ele fala, vim, e eu vos aliviarei. Nós podemos ter tanto sofrimento, tudo que for, mas só que a nossa alma está livre, salva. Disso aí ele não precisa preocupar. Não precisa ficar aí preocupado. Dorme, ora, levanta. Não preocupa com os outros. Que ele quer a salvação dos outros, dos todos. Do que a gente já pregou. Quantos que saíram? Por que saíram da igreja? Não era, olha, quanto mais é melhor, anima ele mais, aí as pessoas convertem, mais para trabalhar. Nós não podemos abandonar a igreja, abandonar o barco, vamos dizer assim. Então Jesus está convidando para ir a Ele, porque Ele é o doador da salvação, da vida eterna. E eu não posso falar para você, vinde a mim, vinde na minha igreja que você vai ser salvo. Podemos dizer assim, aí você vem na igreja, a igreja alguém prega a salvação, prega a Cristo, ele pode salvar, a pessoa pode salvar, porque ouviu a mensagem. Mas não que nós salvamos. Então, Jesus disse assim, Jesus, só Ele que tem autoridade para convidar os homens a ir a Ele, porque pois Ele não estende esse convite aos fortes, Ele convida aos fracos, aos cansados, aos oprimidos, mas de espírito, não é o corpo. Ele não está aquele que se sente forte, eu sou forte, não peco, não roubo, não matei ninguém, nunca adulterei, não vivo adulterando. Tudo isso. Muita gente se orgulha de que é forte. E não dá lugar de Cristo entrar no corpo dele, na alma dele. Orgulhosos. Mas sim aos fracos e os humildes que querem ir a ele, porém aos cansados e os oprimidos que devem ir. Então Jesus ele usa a linguagem aqui da tradição da sabedoria, chamado a si os primeiros. Ele chama a si. Isso é ser sábio, que é ir, chamando a si os oprimidos, que sofrem opressão, e quem sofre mais opressão é os pobres. Dificilmente um rico se salvar, porque ele já goza um pedacinho do céu aqui na terra. Ele tem tudo. Ele tem um conforto. Tem muitos ricos, falando que ricos mesmo. Mas tem, eu falei muito para ele, tem muitos ricos que foram salvos. Tem o Jó. Vocês querem saber de Jó? Abraão, Ló, tem muitos ricos. Então quer dizer, por isso aqui. Então Jesus, ele veio aqui para morrer na cruz, para resgatar o homem pecador da condenação do inferno, trazendo o perdão. Senão o homem não salvaria nunca. Ele disse no 29, agora, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Entendeu? Olha bem, primeiro, tomar o jugo de Cristo. Você sabe o que é jugo de Cristo? O jugo é um tipo bem antigo, canga. Você vai, põe um boi, já fiz isso ali em terra com boi, já tudo usando, né? Você pega um boi e põe a mansa, põe os dois trelados no outro. Jugo. Então, ele trabalha o dia todo. Trabalha. Vai.
Você não vai pôr um boi e pôr um outro animal que não é manso. Não vai, não tem como. Então Jesus, como jugo dele, se andar junto com Cristo, andar junto com Cristo, não deixa Cristo para trás, ou deixa Cristo de lado, ou põe Cristo lá, deixa guardado com Cristo, deixa de lado, eu vou orar, agora eu lembrei. O resto eu vou fazer, agora eu lembrei dele. Então, não. Caminha, anda junto com Cristo, que Ele não deixa. Ninguém fica desapontado. Ninguém vai ficar embaraçado andando com Cristo. Então ele disse aqui, aprendei de mim que sou manso e humilde. Eu aprender dele que ele é manso e humilde de coração. Aprender com Cristo. Aí encontrarei descanso para as vossas almas, ele diz no 29. Então o jugo é a cruz. Sofrer por Cristo, que é só alegria, que é só paz, só fazer a igreja divertir, só isso. Não sei onde eu falei isso ontem. A igreja nossa, o que tem, o que oferece de bom aqui? O que oferece de prazer aqui? Os hinos, sim, não tem, a falar de Jeremias, que estava lá na aqui não tem aquele que faz agita. As pessoas querem, como vamos ver uma palavra lá, quer que olha, vamos chover. Vai que nem um trovão, aquele barulho, que é muito barulho. A pessoa quer barulho e não escuta a mensagem, abafa a mensagem. Prega e ouve. Você imagina estar pregando aqui, vocês tudo gritando comigo, gritando amém, isso aqui, um fala para lá, outro fala para lá. Vai ouvir alguma coisa? Vai aprender alguma coisa? Tem que aprender. Um fala e outros ouvem. Eu lembrei da professora, quando eu falava, estivesse conversando, mas não vou falar repetir. Alguém deve saber uma frase que a professora falava assim: quando alguém fala, o outro, você já sabe, eu não vou falar aqui. Então o jugo aqui lhe apresenta o sacrifício de Cristo. É a única coisa que o nosso Senhor disse pessoalmente de si mesmo. É a cruz. Tome a minha cruz e siga, ele diz. Versículo 30. Porque o meu jugo é suave. O meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Amém? Então, agora, o que requer de si mesmo é que um homem creia nele. Isso que Jesus exige. Ele quer que o homem creia nele e tenha fé nele. É por isso, creia e dá ouvido ao chamado dele. O chamado de Jesus suave, o chamado dele. Não é com barulho, não é com gritaria. Jesus não chama ninguém com grito. Ele chama de mim, vinde a mim, que todos que estáis cansados. Então ele está falando para todos. Esse chamado vinde a mim, falando para todos. Não é um só ou alguns. Libertação, resgate da alma do homem da condenação eterna. O jugo de Jesus, conquanto é exigente, mas é suave, porque vem daquele que é manso e humilde de coração. E pode assegurar-se com garantia, com fé. Ele garante o futuro da sua alma, da nossa alma. O verdadeiro repouso, o descanso para a vossa alma. Agora em Mateus, para dar tempo para encerrar, Mateus capítulo 7, versículo 13 até o 15. Ele fala: entrai pela porta estreita. Ninguém quer fazer isso. Fala: entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por elas. Viu falar? Onde está a maioria? Na porta larga. Ele disse que entrar pela porta estreita. A porta é Cristo, é Jesus. É Jesus. Porque larga é a porta do mundo. E espaçoso o caminho que conduz à perdição.
Caminho, você está em todos os caminhos, você anda, você faz tudo, você está de abraçada. Levanta cedo, chega no fim de semana, pronto, só alegria, vamos dizer assim. Só coisa da carne, não quer nada, saber nada de Deus. E o crente, o cristão, você tem cuidado com isso. Ver aonde que ele está. Às vezes ele pensa que ele está no caminho estreito, nessa porta, ele não está. Ele pode ter um nome na igreja, no livro, no rol de membro da igreja, mas lá no céu não está. Fazer parte do corpo de Cristo aqui na terra. O corpo são nós, a igreja aqui. Então ele diz, e esta porta é Jesus. Aqui ele declara que há muitas religiões variadas pelo mundo, no mundo sem salvação, que são falsas, levam ao fogo eterno do inferno. Falei com meu pai também. Tem muitas religiões de igreja falsa, que não pregam o verdadeiro evangelho. Então, que foi preparado para o diabo e seus anjos. E por quê? No capítulo 20, por quê? Estreita é a porta. Ela vai falar. E por quê? Estreita é a porta. E apertado é o caminho que leva para a vida. O arco clássico. Leva para a vida. E poucos há que a encontram. Todo aquele que deseja estar entre a minoria, entre os poucos, é o que são os salvos. Esta é a porta estreita, o caminho apertado, que é Jesus Cristo. E aqueles que estão entre a maioria, que ele diz aqui, é os que estão na porta larga. A portona larga que passa, a boiada, tudo. Bem larga. Caminho largo, caminho espaçoso, ele diz. Que os homens tanto gostam. E do mundo, é do mundo e não é de Deus. O 15, vamos parar aqui. Mas quanto aos covardes, Apocalipse 21, versículo 8. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos que vivem na prática da mentira, e a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Você viu só? Mas que diz, a palavra está junto de ti na tua boca. A palavra está junto de ti. Eu falei 8, acho que não é. Apocalipse 21. Agora Romanos 10, 8. Mas vamos parar porque deu a hora aqui. Então, lembra bem que onde nós começamos, há um só Salvador, Jesus Cristo, debaixo dos céus. Em cima da terra, não há outro nome que há dado a nós, para que somos salvos. Cristo Jesus. Amém? Oramos, amado Deus e Pai de Jesus Cristo, agradecemos a Ti por esta oportunidade, agradecemos por aqueles que nos visitam, agradecemos pelos irmãos aqui presentes e pela essa noite que se nos deste aqui agora, este momento, esta hora. E nos dê uma boa noite, um bom fim de semana. Tudo isso pedimos em nome de Cristo e agradecemos por perdão de nossos pecados. Amém. Que hino vamos cantar? 252? Oi? 252. 222? 252. A porta franca.
sexta-feira, irmão Daniel de Souza vai pregar. Então, termina com oração, Paulo.